Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Irmãos, eu estou feliz essa manhã por poder sentir a presença de Deus em minha vida, né? E eu estou feliz porque o Senhor tem sido bom para comigo, né? Para a minha família, para os meus amigos. Essa manhã, estava meditando na palavra do Senhor, né? E eu queria trazer para vocês aqui alguns versículos, né? Fica em Filipenses, capítulo 4, e os versículos 12 e 13, né? Que diz assim, vamos desde o 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, com isso, né, eu tenho em meu coração, né, que na nossa vida, né, nós temos nossos altos e baixos, né, nossos momentos de aflições, de angústias, em que muitas vezes ninguém vê, né, ninguém está por perto e só nós sentimos em nosso coração, né, e, e que às vezes parece que nada está dando certo, parece que as coisas não estão andando, parece que não se tem mais alegria, ou que se as coisas que planejamos assim não tem dado certo. Às vezes você pensa em entrar naquele curso, naquela faculdade, naquele serviço, em começar um ano diferente, numa construção, né, não sei, ou projetos para sua vida, ou até mesmo de algo espiritual, de cunho espiritual, né, ou sentimental, né, e E às vezes parece que não vai. Parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está te ouvindo, né? E parece que as aflições, né, têm sido maiores do que as vitórias, né? E às vezes você olha para fora e vê que o mundo, né, e as pessoas que nele vivem, muitas vezes parece que estão vivendo melhor do que você, né? Muitas vezes parece que não estão passando por aflições ou não estão ali passando por momentos difíceis, né? Mas a verdade é, meu irmão, que todos passamos por momentos difíceis. A verdade é que tudo em nossa vida é permitido por Deus, né? O que eu quero dizer com isso, né? Esse versículo ao qual eu li aqui é Paulo falando aos nossos irmãos filipenses, né? Ele instruindo nossos irmãos ali sobre algumas questões de mantimento e tudo mais, né? E ele explicando que em Deus, né, ele podia todas as coisas. E o posso todas as coisas não é que ele iria ter tudo quando ele quisesse. É que de fato Deus iria fortalecer ele tanto no pouco quanto no muito. Nossa fé, o nosso entender, não tem que ser naquilo que Deus pode ou não fazer. Deus, ele não trabalha dessa forma. Ele não quer que você creia nele mediante as coisas que ele pode fazer. Ele quer que você o ame, né? E que você o queira pelo aquilo que ele é. Pelo amor que ele demonstra, pela dádiva da vida, pela graça. Por quê? Porque se você não tiver nada, você vai estar amando ele. E se ele te der tudo, você vai estar amando ele. Se você for curado, você vai estar. Mas se você não for, ainda assim você vai estar amando ele. Então, para o dia de hoje, o meu conselho e aquilo que está no meu coração é: busque amar a Deus, esteja com Deus, ame a Deus, a ponto de querer Ele tão profundamente que as coisas dessa vida, como as coisas que a gente deseja, às vezes um bom emprego, às vezes o curso, às vezes ah, um cônjuge, alguém que você quer para sua vida, às vezes algo que você tanto almeja, que isso não signifique nada mediante a graça de Deus, mediante a presença de Deus. Que Ele seja o alvo da nossa vida, que Ele seja tudo. E que mediante isso, mediante a graça dele sobre nós, mediante o amor dele sobre a nossa vida, a gente possa suportar tudo. Que a gente entre numa faculdade, num trabalho, num relacionamento, e que a gente já esteja curado, que a gente esteja bem, que a gente possa ali falar do amor de Cristo e possa passar por tudo, com Ele ao nosso lado. Porque se a gente entrar em qualquer uma dessas áreas e não estiver curado ou firme em Cristo, se a gente não estiver com nossa base em Cristo Jesus, a gente só vai estar andando para trás. E muitas vezes sermos frustrados mais ainda. Muitas vezes estamos andando para trás. E com Cristo, às vezes parece que está demorando, às vezes parece que não está indo, às vezes parece que o do lado está indo e você não. E não é assim, é no tempo certo. A Bíblia não fala, olha para as aves, que elas não plantam,
e elas não colhem. E Deus cuida, né? Olha para os lírios, né? Deus cuida de tudo. Deus zela e cuida, quanto mais de nós que somos filhos dele. Deus tem um propósito para tudo e um tempo determinado para todas as coisas. Então a nossa fé tem que estar em Deus, não no que ele pode fazer ou quando ele vai fazer. Não é quando queremos, nem o que queremos, e sim quando ele quer. E se ele quer, e quando ele quer. Porque a nossa vida é dele, pertencemos a ele. Então temos que ser gratos e olhar para Cristo e olhar para ele. Porque se olharmos para nós, se olharmos para o nosso tempo de vida, se olharmos aqui para nossas enfermidades, as nossas dores, aquilo que não conseguimos ou não conquistamos ou não alcançamos, se olharmos para isso, a gente não vai avançar. A gente tem que entender que Deus sabe o que é melhor. Ele coloca a prova, ele tira a prova, ele que aprova. É ele que abençoa no tempo certo. É ele que nos dá a direção norte da nossa vida, é ele. Por isso que a nossa fé tem que estar embasada nele. É nele, não nas coisas que ele pode fazer, é nele. Porque se ele vai ou não fazer, é ele quem decide. Quando ele vai ou não fazer, é por ele. É quando ele quiser. E se ele não fizer? E se ele fizer? Não vamos desistir, não vamos parar, porque é em Deus que está a nossa fé. Não nessas coisas dessa vida. Se eu não me engano, é Paulo que fala, né? Que temos que esperar no Senhor nas coisas que são futuras, que são eternas. Naquilo que é eterno, não naquilo que é do hoje. Porque o hoje, a gente pode ir embora hoje e tudo fica aqui. Mas aquilo que é eterno. Então, se aguardarmos o Senhor, se tivermos fé em Deus, a nossa paz, que é aquilo que Ele pode nos dar, será eterno conosco. O nosso Deus estará conosco para sempre. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio e será eternamente o nosso Deus. Em Apocalipse fala que Ele será para nós como nosso Pai, chamaremos Ele como nosso Pai e Ele nos chamará como Filho. Estamos próximo dEle. Então, irmãos, teremos fé nele e naquilo que Ele é. Ele é o Deus forte, Deus verdadeiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o grande eu sou. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso Deus. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Temos que confiar e acreditar no nosso Deus. E ter fé no nosso Deus. Porque Ele sim pode nos ajudar em tudo. Ele que não nos abandona, Ele que está conosco todos os dias. Ele que nos fortalece todos os dias se não fosse por Ele. Se não fosse a presença dEle, se não fosse a alegria, se não fosse a graça, se não fosse a redenção, se não fosse a salvação, eu não estaria aqui hoje. Então Deus é tudo para mim. A graça dEle me cobre todos os dias. E a sua bondade me segue todos os dias. E por isso eu agradeço por aquilo que Ele é em minha vida. Sejamos gratos, sejamos alegres, porque Deus nos ama. Ele nos deu fôlego de vida. Amém, meus irmãos? E é isso. Deus está conosco. Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é o nosso refúgio. Busque refúgio em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Pai. Amém? Deus abençoe vocês.